Você já refletiu sobre como algumas pessoas conseguem acumular riquezas incríveis, enquanto outras lutam para sobreviver? Essa situação nos leva a questionar se existe uma fórmula secreta para enriquecer da qual não estamos cientes. Neste vídeo, compartilharei 10 práticas adotadas pelos ricos que os pobres geralmente não seguem, e essas práticas frequentemente fazem a diferença entre o sucesso financeiro e as dificuldades financeiras. Número 1. Os ricos acreditam na lei da renda. Eles compreendem que serão remunerados de forma proporcional ao valor que oferecem ao mercado. Em outras palavras, se desempenham um papel fundamental na criação de um produto ou serviço que seja desejado ou necessário por quase todo o mundo, eles esperam ser compensados adequadamente. Os indivíduos ricos compreendem que os resultados são a única métrica que realmente importa, vivendo em um mundo orientado para resultados. Por outro lado, os pobres acreditam que devem ser remunerados com base no tempo que dedicam a uma atividade. Embora o trabalho árduo seja importante para o sucesso, aumentar a quantidade de trabalho nem sempre se traduz em maiores resultados. Isso pode ser um sinal de ineficiência quando os resultados tangíveis não são consistentemente alcançados. Portanto, as pessoas pobres frequentemente erram ao se concentrarem apenas no esforço, em vez dos resultados. Número 2. Os ricos são ávidos leitores. Eles seguem o ditado: quanto mais você aprende, mais você ganha. Uma das formas mais comuns de aprendizado é por meio da leitura. Warren Buffett, possivelmente o maior investidor do mundo, quando perguntado sobre a chave para o sucesso, apontou para sua pilha de livros e recomendou a leitura de 50 páginas todos os dias. Esse é o princípio do conhecimento, que se acumula como juros compostos. Todos nós podemos fazer isso, mas poucos realmente o fazem. Warren Buffett não está sozinho nesse hábito de leitura voraz. Mark Cuban, proprietário do Dallas Mavericks, dedica 3 horas diárias à leitura. Bill Gates, fundador da Microsoft, lê 50 livros por ano, quase um livro por semana. Elon Musk, criador da Tesla, é um leitor ávido e afirma ter aprendido a construir foguetes por meio da leitura de livros didáticos. Infelizmente, entre os pobres, apenas 1 em cada 50 admite ter o hábito diário de leitura voltado para o autodesenvolvimento, e como resultado, eles não possuem o conhecimento necessário para tomar decisões que os conduzam à prosperidade financeira. Número 3. Os ricos focam nas oportunidades, não nos obstáculos. Há uma história sobre um vendedor de sapatos que foi parar em um país distante para vender calçados para os nativos. O problema era que as pessoas daquela região não usavam sapatos, o que tornava as vendas extremamente difíceis. Frustrado, o vendedor estava prestes a desistir quando conheceu outro vendedor de sapatos. O primeiro vendedor disse para não perder tempo naquela cidade, pois as pessoas lá nem sequer usavam sapatos. Porém, o segundo vendedor teve uma ideia brilhante. Ninguém usa sapatos, então eu poderia vender um par para cada pessoa da cidade. Que sorte encontrarmos um mercado inexplorado. Essa história ilustra como tudo é uma questão de perspectiva. Os pobres costumam ver apenas obstáculos e desistem rapidamente, enquanto os ricos enxergam oportunidades e adentram áreas em que poucos ousam sonhar. Número 4. Os ricos se associam a pessoas positivas e bem-sucedidas. Dizem que somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos, e os ricos sabem que o círculo social influencia o sucesso. Eles passam tempo com pessoas que gostam de discutir sobre sucesso, oportunidades e coisas positivas da vida. Ao fazer isso, essas pessoas bem-sucedidas têm maior probabilidade de otimizar sua visão de mundo, pois estão cercadas por boas influências. Por outro lado, os pobres fazem pouco esforço para se relacionar com pessoas que as ajudariam a se desenvolver e se tornarem versões mais bem-sucedidas de si mesmas. Ao preferirem más influências, acabam desperdiçando suas chances de melhorar a situação financeira. Número 5. Os ricos têm a disposição de se promover e destacar seu valor. A maioria das pessoas ricas possui habilidades ou ideias que as levaram à riqueza, e por isso, não tem medo de compartilhar seus pontos fortes com os outros. Eles compartilham seus melhores atributos para disseminar conhecimento e ajudar os outros a crescer. Já os pobres, em geral, não se destacam em nada em particular, e isso é um precursor da mediocridade financeira. Além disso, os poucos talentos que possuem raramente são exibidos, pois trabalhadores de baixa renda geralmente não compreendem a importância de se vender quando se trata de progredir na vida. Número 6.
Os ricos superam seus problemas. Os pobres veem os problemas como obstáculos, enquanto os ricos enxergam oportunidades. Em vez de se conformarem com os momentos difíceis, os ricos prosperam diante de novos desafios. Eles entendem que criar soluções para problemas é a base de muitas histórias de sucesso financeiro. Número 7. Os ricos pensam em ambos, enquanto os pobres pensam em ou. Há muito tempo, economistas cunharam o termo custo de oportunidade. Isso significa que ao escolher uma coisa, estamos abrindo mão de outra. Por exemplo, se eu tenho R$ 5 e gasto tudo em um sorvete, estou renunciando à oportunidade de comprar um chiclete que também queria. Os pobres tendem a pensar dessa forma, acreditando que seu dinheiro só pode ser gasto em uma coisa ou outra. Parece lógico, não é? No entanto, os ricos se concentram em como podem obter ambas as coisas. Seguindo o exemplo anterior, suponha que uma pessoa rica receba R$ 5. Em vez de pensar em ou, ela decide obter ambas as coisas. Para fazer isso, essa pessoa não compraria nem o sorvete nem o chiclete inicialmente, mas poderia comprar um pacote com 6 garrafas de água por R$ 5. Em seguida, ela poderia vender cada garrafa de água por R$ 2 para compradores sedentos, totalizando R$ 12. Agora, ela poderia desfrutar do sorvete, do chiclete e ainda ter os R$ 5 restantes. Os ricos possuem uma mentalidade de ambos em vez de ou. Número 8. Os ricos se concentram no patrimônio líquido, não na renda de trabalho. As pessoas pobres frequentemente falam em termos de salário por hora, enquanto os ricos compreendem que a renda por hora não é tão importante quanto o patrimônio líquido de uma pessoa. É possível ganhar muito dinheiro por hora, mas se não souber como mantê-lo, acabará ficando sem recursos no final. Os ricos entendem que um patrimônio líquido significativo proporciona inúmeras oportunidades e cria mais riqueza no futuro. Número 9. Os ricos são inteligentes com o dinheiro. Existe um ditado que diz: esperto com centavos, estúpido com milhares. Infelizmente, muitas pessoas pobres se encaixam nessa descrição. Elas são muito cuidadosas com pequenas quantias de dinheiro, como ao comprar um café, mas não tomam decisões inteligentes quando lidam com grandes quantidades de dinheiro, como investir em si mesmas, em educação ou em aprimoramento. Os ricos combinam ambas as estratégias, fazendo escolhas disciplinadas com pequenas quantias de dinheiro e investindo quantias maiores em conferências, mentoria remunerada e outras atividades que promovem o aprimoramento contínuo e o sucesso financeiro. Número 10. Os ricos constroem redes de contatos e se voluntariam regularmente. Os ricos compreendem o valor de construir conexões, seja para fazer amizades ou encontrar potenciais clientes. Eles sabem que conhecer novas pessoas só traz benefícios, e isso é frequentemente facilitado por meio do envolvimento comunitário. Quase 3/4 das pessoas ricas dedicam pelo menos 5 horas por mês para fazer networking e trabalho voluntário. Já entre aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, apenas 1 em cada 10 o faz, o que resulta na perda de novas conexões e, igualmente importante, de muitas oportunidades de prosperidade financeira. Em conclusão, esses são apenas alguns dos aspectos que distinguem os ricos dos pobres. Ao adotar os hábitos das pessoas ricas descritos anteriormente, você estará muito mais preparado para alcançar a riqueza. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, clique no botão curtir e inscreva-se para mais conteúdo informativo.